ganhar. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem, insistissem. Significa isso que o homem se demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a conquistar-se para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar possibilidades financeiras, tenta assambarcar os interesses alheios. O Mestre Divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, a que fins se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a vida espiritual. Porque de nada vale ganhar o mundo que não te pertence e perderes a ti mesmo indefinidamente para a vida imortal. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos dê a força necessária para vencermos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, que Ele possa estar sempre conosco, nos guiando, nos amparando, nos protegendo. Pedimos também a Jesus que nesse momento se faça presente junto a nós. Pedimos aos benfeitores espirituais que nos amparem, que dilate o nosso entendimento, que ilumine o nosso palestrante, que a sua mensagem possa chegar até nós. E com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benfeitor, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É com prazer que a gente recebe o Fábio mais uma vez na nossa casa. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Feliz ano novo para todos nós, né? É 22, mas ainda está em tempo, né? Que é a primeira vez que a gente se encontra. E obrigado pela casa por mais esse convite. O que a gente vai falar hoje,
E aí, aberto a todos, tá? Fiquem à vontade de falar, de participar, de se manifestar. Isso aqui é um bate-papo, é uma troca de conversa entre amigos, tá joia? O tema que eu escolhi, atitudes perante o Espiritismo. E por que eu escolhi esse assunto, né? Estamos em 2025, ano novo, vida nova, né? Há 22 dias atrás, olha como o tempo passou, há 22 dias atrás, estávamos todos nos preparando para receber 2025, né? E todo mundo aí, né? Feliz ano novo, um ano cheio de paz, de saúde, de alegria. Esse ano vai ser melhor, esse ano as coisas vão ser diferentes. E aí a folhinha virou, o ano virou, já se passaram 22 dias, e o que nós fizemos? Esses 22 dias que já nos foram dados de um ano novo, o que mudou nas nossas vidas? Quais foram as atitudes que na virada do ano eu não gostava, não me fazia bem, eu deixei lá em 2024 e eu trouxe quais atitudes novas para a minha vida material e espiritual a partir de 2025. Lembrando que cada dia a mais de vida é um dia a menos na Terra, onde a gente tem a oportunidade de melhorar. Então, que a gente possa aproveitar cada dia dado para a gente se renovar, a gente ter atitudes melhores e, diante do Espiritismo, caminharmos para o processo evolutivo maior, que é chegarmos aí onde o Cristo, né, sempre nos revelou, que é o plano espiritual dos mundos felizes. Então, vamos pensar um pouquinho o que seria atitude, né? Quando a gente fala atitude é o ato de agir, de sair do lugar, de sair da zona de conforto, né? De realmente fazer alguma coisa acontecer. Muitas vezes essa atitude, né, ela tem vários significados. A gente pode ter atitude de revolta, de exaltação, né, quando a gente gosta demais de uma coisa, de agradecimento, atitudes de dependência, de respeito, de repulsa e também de pura indiferença. Infelizmente, a gente percebe muito isso na nossa sociedade. A gente, às vezes, passa pelo problema alheio, passa pela oportunidade de servir, né? E a gente fica indiferente a ela. E aí é a hora da gente começar a enxergar o nosso próximo mais próximo, o nosso semelhante que está aqui mais perto de nós e que muitas vezes precisa, né, que a gente tenha uma atitude com ele e a gente continua indiferente, tá? Nem todos vão agir do mesmo jeito. Então, se por exemplo, nesse momento, tiver uma manifestação espírita aqui, se alguém incorpora, ou se a gente tem uma materialização, cada um de nós tem uma reação diferente. Então, diante de tudo que o mundo nos coloca, a gente não vai esperar que todos nós vamos agir da mesma forma. Mesmo porque aqui são quantos universos? Aqui são quantos espíritos com experiências, com vidas diferentes, com idades diferentes e valores diferentes. Então, o Espiritismo nunca diz que a gente tem que pensar a mesma coisa. Ao contrário, ele sempre nos ensinou que a gente tem que buscar sempre o mesmo caminho, que é o caminho da evolução e da perfeição. Cada um chega no seu tempo, cada um chega no seu momento. Então, daí que também a gente nem sempre vai ter as pessoas acreditando ou seguindo a gente como a gente gostaria. E nós estamos vivendo um momento ainda mais desafiador, porque vocês devem ter percebido que depois da pandemia, a tecnologia deu um salto gigante. E aí hoje a gente fala em inteligência artificial, em chegada dos robôs. A gente hoje está vivendo um mundo tão dinâmico que nem nós estamos dando conta de acompanhar toda essa modernização. Isso, todos os dias, nos desafia a ter atitudes diferentes, seja conosco, seja com outros, seja com o trabalho e assim por diante.
todas as atitudes que nós temos e que nós somos, né, a gente não pode ignorar. Estão relacionadas com nossa formação religiosa. Nem todos que estão aqui, talvez, se dizem espíritas. Muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, elas assim, estou tentando ser espírita. Mas nós ainda talvez não temos a plena convicção. O mais importante, a meu ver, é que a gente seja cristão. Uma vez que a gente seja cristão, a gente não precisa de nem mais um rótulo, porque aí já é o máximo de todo o processo para a gente ser um homem de bem e sermos espíritos cada vez melhores. Tá? Nós também temos atitudes relacionadas aos nossos grupos sociais de convivência. Não adianta a gente negar que, de certa forma, somos o nosso meio. Olha, eu sou o que eu aprendi com meus pais, eu sou o que eu aprendi na minha formação estudantil, eu sou um pouco do meu trabalho, eu sou um pouco do grupo que eu vivo. Então, nós somos muito diferentes e, às vezes, temos divergências, né, que geram conflitos. Também, nosso embasamento intelectual. Ninguém é mais inteligente do que ninguém. Porém, algumas pessoas têm mais facilidade para entender, outras mais dificuldade. Mas todos nós temos a mesma capacidade intelectual. E também, claro, nossa educação de origem familiar. Então, qualquer atitude que a gente queira ter, passa muito por isso aí. Passa pela religião, pelo grupo, pela família, por tudo que nós, né, estamos envolvidos. Tá bom? Muito bem. Virou o ano 2025, e aí eu faço a todos vocês essa pergunta que eu também faço para mim sempre, né? Qual é o propósito das nossas vidas? O que nós estamos fazendo aqui? Qual o sentido de estarmos habitando o planeta Terra em 2025? Nós não estamos aqui por acaso, e nem estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui por vários motivos. E nós não estamos nessa noite aqui também por acaso. Talvez tem pessoas que estão vindo pela primeira vez, outros por vários dias. Ninguém está em lugar algum por acaso. Então, quando nós pensamos nisso, qual é o propósito das nossas vidas, isso faz também a gente repensar as nossas atitudes. Porque dependendo daquilo que eu tenho como propósito para a minha existência, eu vou ter que tomar atitudes que vão de encontro a esse propósito. Então é muito importante a gente pensar nisso, tá? Mesmo porque dia menos dia, a gente vai ser convidado a voltar para o plano espiritual. E aí nessa volta, a gente leva a nossa bagagem espiritual a partir do que fizemos aqui na nossa última encarnação. Muito bem. Só que a gente, né, vive muito de desculpas. Já viram que muitas vezes a gente pergunta para a pessoa assim: e aí, quando é que você vai parar de fumar? Ah, faz assim, ó, eu vou mais uns dias, eu estou só esperando acontecer umas coisinhas, eu vou parar. Quando é que você vai resolver ajudar o próximo? Quando eu ganhar na Mega Sena, eu prometo que eu vou ajudar a família inteira, tirar todo mundo da situação difícil. E a gente sempre vai tentando dar um motivo ou uma desculpa para a gente não fazer algo e não mexer o doce, né? Não sair mesmo daquilo que nós estamos vivendo. Muita gente que eu, né, às vezes estou conversando, diz assim: ninguém é perfeito, por que você fica exigindo que eu seja? Perfeito só o Cristo. Só que não se esqueçam que o Cristo, ele foi de carne e osso como a gente. E o Cristo, ele é um espírito como nós, eterno. Mas ele tomou atitudes que fizeram com que ele evoluísse numa rapidez diferente da nossa. O Cristo não é melhor que nenhum de nós, ele se fez melhor. A lição que você leu no início tem uma passagem muito bacana, quando diz, né, que o Cristo não nos ensinou a ganhar, mas nos ensinou a combater contra nós mesmos, né, para a gente combater o que? Nossos vícios, nossos defeitos, nossas imperfeições. Então,
Dizer que ninguém é perfeito, e por isso eu também não preciso ser, não é uma desculpa para nós que acreditamos na vida eterna, tá? Alguns dizem assim, até o Cristo ficou bravo. Lembra lá aquela passagem do templo? Tinha hora que ele também dava bronca nas pessoas. Por que eu não posso? Gente, todos nós somos passivos de realmente perder a paciência, né? Mas dizer que até o Cristo ficou bravo, por isso justifica eu ficar, não justifica. Porque tem momento que não é ser bravo, tem momento que a gente fica em situação de cólera. Tem horas que a gente perde a razão. Eu tenho visto pessoas matando pessoas por coisas tão banais, pessoas espancando pessoas por coisas tão simples, e a gente perdendo a paciência um com os outros por situações tão irrisórias. E aí a gente tem que orar e vigiar mais. Sabe para quê? Para a gente não deixar o pensamento virar palavra e a palavra virar arma. Porque às vezes a gente não filtra o que sai da boca e depois que sai, fere e não volta mais. Então, reflitamos sobre isso. Errar é humano? Não, gente. Errar não é humano. Nós erramos porque ainda somos humanos. Porque na medida em que a gente virar anjos, espíritos evoluídos, não existe o erro mais. Então errar não é uma condição humana. Nós ainda estamos no erro porque somos espíritos em provas e expiação. Quando a gente for espíritos de missão, a gente não erra mais. Tá? Todos fazem. Por que eu vou ser diferente? Para ser diferente. Se todo mundo está agindo errado e você tem plena consciência que está errado, você vai na turba do erro? Ah, mas se eu fizer diferente, vão me criticar. O Cristo morreu na cruz. Quando perguntaram para ele assim, e aí, paga o imposto ou não paga? O que ele respondeu? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou ele falou assim, paga nada, bobagem, vai pagar o quê? Pagar imposto e não receber nada? Não. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E a gente nunca viu Cristo incitar violência, revolta, ao contrário. Ele justamente morreu do jeito que morreu, porque ele foi contra os princípios da época, né? Alguns dizem assim, essa encarnação já está perdida, na outra eu dou um jeito. Pessoal, a outra, você já sabe onde ela vai ser? Qual família vai te receber? Qual país você vai reencarnar? Nessa você está legal, família, casa, emprego, 2 braços, 2 pernas, uma cabeça. E a próxima? A próxima é fruto dessa. Essa é fruto de outras. E aí você acha que você tem certeza que a próxima você vai ter igual e melhor? Não percamos tempo com isso. A próxima, ela pode ser tão dolorosa, e a gente não vai lembrar dessa que foi tão boa, que eu tive tantas oportunidades e não aproveitei nenhuma. Muitas pessoas esquecem que a gente não precisa evoluir numa vida, mesmo porque nós temos centenas e milhares de oportunidades. Mas a gente tem que começar. Então, que a gente possa entender que o que o Fábio é hoje é resultado de reencarnações passadas, que estão expurgando nesse corpo. E as reencarnações futuras serão consequência das minhas atitudes de hoje. Então, é fácil eu mudar o meu jeito de agir e pensar numa existência? Não, não é fácil. Mas a gente tem que tentar. O Chico Xavier, que a gente tem como exemplo assim, maravilhoso, ele teve muitas dificuldades. O Chico Xavier, na encarnação agora dele, ele teve muitos momentos também que ele passou por negação, que ele passou por provas, que ele passou por dificuldade, mas ele resistiu, ele lutou, ele batalhou. Então, nós também podemos, fazer igual, tá certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos lá então. Muito bem. Quando a gente fala em atitude, a gente pode ter 2 tipos de atitude ou de pessoas agindo, tá? A gente tem aquela atitude operante, que é quando você vê as coisas acontecerem,
você reflete sobre elas, você faz uma autocrítica, você pensa sobre tudo que você está fazendo, as consequências, e fala assim, eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, vai ficar difícil. Então talvez seja a pessoa que tem um vício, a pessoa que tenha uma limitação física, e aí entende que daquele limão ela vai fazer uma limonada muito boa. Então todos nós temos condições de ser operantes. Na medida em que a gente extrai lições da vida, que a gente tem atitude dinâmica e que a gente não se limita a só escutar, ouvir e não fazer nada. Por exemplo, toda palestra que eu sou convidado a fazer, para mim é um momento de reflexão. Porque quando eu sento para preparar o que eu estou hoje conversando com vocês, eu tenho que ler, eu tenho que pensar, eu tenho que falar coisas que eu acredito e que eu faço. Todos vocês que estão aqui amanhã vão cruzar comigo em algum lugar. E alguém ainda vai apontar um dedo para mim e falar assim, olha lá, aquele é o moço que aquele dia foi lá no centro, olha ele lá furando o sinal, olha ele lá sendo deselegante com os outros, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque eu não estou falando só para vocês. Eu estou falando aqui, tem 50 encarnados, tem 300 desencarnados. E junto comigo veio uma legião de obsessores e inimigos meus, prontinhos para me pegar. E sabe como é que a gente muda o quadro? É quando a gente fala e faz. É quando a gente diz algo que a gente acredita e pratica. Então, essa atitude operante é que a gente possa sair daqui hoje e começar a agir. Que a gente não venha só aqui escutar o Fábio, tomar um passe, beber uma água fluida e sair por aquela porta do jeito que eu entrei. Mas é fazer alguma coisa pequenininha. Não comece da grande não, comece da pequena, daquela mais fácil e depois vai. Eu prometi para mim em 2023 que quando alguém falasse mal da vida dela, eu ia calar minha boca e o que falasse mal dela para mim morria na minha boca. E tem dia que a boca coça. Porque eu encontro ela e digo assim, queria te contar um negócio, mas eu te pedi um favor, não manda para ninguém. Não é? E aí, gente, isso é um processo contínuo. Ainda mais quando é de parente, quando é de gente do trabalho, quando é de gente que a gente não gosta, a língua coça, não coça. A gente vê um negócio errado daquela pessoa, a gente fica por dentro assim, eu não tenho que falar, né? E aí eu prometi para mim mesmo que eu ia segurar minha boca o máximo. E eu tenho dado conta. O que eu vou colher disso? Não sei. Mas das pequenas coisas a gente pode começar. E tem as atitudes contemplativas, aquelas que a gente fica só olhando, só admirando, só dizendo que é bonito demais, mas a gente não faz nada. A gente não sai do lugar. Então a flor é linda, mas eu não sou capaz de ir lá, colocar uma gota d'água ou arrancar as folhas velhas. Ela é linda. Pronto. O Espiritismo, ele é para a gente refletir. Ele não é uma religião contemplativa. Ele é uma religião operante. Nós, espíritas, temos que reagir. Só contemplar, tanto que vocês podem ver que a casa não tem nada para a gente contemplar. Tá? Ok. Tudo na vida é relativo, né? Então, na medida que a gente estuda, que a gente absorve o pensamento espírita, as coisas vão mudando. Pergunta bem básica: todo mundo aqui acredita em reencarnação? Alguém aqui ainda duvida da reencarnação? Não. Pode duvidar. Por que pode duvidar? Porque se você não tem ainda isso convicto, não tem problema. Mas nós espíritas acreditamos muito na reencarnação. Por quê? Porque se a gente só nascesse, crescesse, morresse e acabasse, era chato demais, não era? Então eu podia aprontar nessa, porque se eu nasci, cresci, vivi, morri, então vamos descer o burralho, né? Porque não vai acontecer nada depois. Quando a gente acredita que existe algo antes e algo depois,
e que o antes reflete no hoje, e que o hoje reflete no amanhã, a gente vai ser diferente todos os dias, tá? E com certeza, algo supera e algo substitui aquilo que está errado. E uma coisa que eu vejo por mim, o quanto que no nosso cotidiano a gente perde a oportunidade de mudar hábito e mudar atitudes. Em casa, no trabalho, no trânsito, na casa espírita, nos relacionamentos. Por exemplo, eu sou casado há 33 anos. 33 anos com uma pessoa que eu tenho com ela um compromisso, né? É fácil viver 33 anos com uma pessoa? Não é. Mas a gente pode viver bem? Pode. A gente pode passar por cima de coisinhas pequenas? Pode. Manias? Sim. A gente pode evitar brigas? Deve. Isso é em casa? É. Isso é com meus colegas de trabalho? Sim. Na rua, quantas vezes a gente tem oportunidade de, às vezes, assim, a pessoa te pede uma esmola, você não tem dinheiro, ou você não quer dar a esmola, pelo menos diga bom dia, como vai, tudo bem? Não ignore a pessoa. A pessoa está ali de mão estendida, você não precisa dar dinheiro se você não concorda. Mas pelo menos diga assim, bom dia, tudo bem? Vai com Deus. Isso já vai fazer toda a diferença. Às vezes nós temos dificuldade de falar obrigado para os outros. Porque parece que a pessoa está fazendo para mim que ela é obrigada a fazer. Então para que eu vou agradecer? É que um obrigado sincero, ele evita tanta coisa, ele melhora tanta coisa. Se a gente pudesse aprender a dizer todos os dias, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Isso mudaria muito as relações humanas. Mas a gente tem dificuldade, né? E quando a gente cruza na rua com alguém que diz assim, bom dia, tudo bem? Fala assim, cara louco, não me conhece, fica me cumprimentando, que liberdade que ele tem. Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? E aqui na casa espírita, já que nós estamos nela, vocês precisam de trabalhador? Vocês precisam de doação? Vocês vivem pedindo as coisas? Não, já está em pé. E por que nós não damos? Por que nós não doamos? Por que a gente não abre mão de um programa que não nos agrega nada para vir servir, para vir ajudar? Por que meu guarda-roupa está vomitando roupa e eu não tiro um pouco e trago para quem nada tem? Somos espíritas e a gente não consegue fazer isso. Tá? Muito bem. Perante o Espiritismo e diante dos ensinamentos cristãos, algumas atitudes recomendadas, hein, gente? Olha o verbo que eu usei. Eu não falei obrigatórias, eu não falei nada em ponto para vocês, eu falei recomendadas. Quem quiser, recomendo, como se fosse um remédio para quem desejar, tá? Primeiro, ligue-se a pensamentos bons e alegres. Repila as más ideias. Isso nós podemos muitas vezes filtrar no que a gente vê nisso aqui, que hoje é parte do nosso corpo, né? Então a gente poderia começar filtrando aqui. A gente poderia começar pelos programas que a gente assiste, que muitas vezes só nos traz coisas ruins. E a também filtrar pelas pessoas que falam com a gente, para que a gente pudesse começar a construir em torno de nós uma áurea cada dia mais iluminada. Tá? Mude a maneira de encarar os semelhantes. Na essência, somos todos iguais. Ainda por sermos imperfeitos, a gente tem o hábito de dizer que alguém é melhor ou pior que a gente. Com que critério? Não é? Porque ele tem mais dinheiro que eu. Dinheiro vai ficar. Porque ele é mais bonito que eu. O bicho vai comer igual. Porque a gente fica dando motivos para poder talvez dizer porque um é melhor ou pior do que o outro. Ninguém existe melhor ou pior. Se nós pudéssemos espiritualmente olhar cada um de nós, talvez a gente se assustasse com a gente.
Eu, por exemplo, estou aqui até bonitinho, mas se eu pudesse tirar essa capa grosseira desse corpo e me ver o verdadeiro Fábio, talvez eu me assustasse, né? E assim todos nós. E também, como aqui nesse lugar, com certeza tem muitos pontos de luz e muitos vagalumes. Talvez a gente não tenha aqui nenhuma estrela ainda, mas talvez a gente tenha aqui muitos vagalumes, né? E muitos pontos de luz e muitas trevas. Só que ninguém por isso é melhor que ninguém. Somos todos iguais, tá? Vigie seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Isso é fato, é lei de causa e efeito. Plantou cacto, nasce cacto. Plantou roseira, nasce roseira. Não adianta. O que nós plantarmos, nós vamos colher, tá? Não se considere vítima. Você pode estar sendo o algoz sem perceber. A literatura espírita diz que tem muito obsessor encarnado dentro das casas. E aí as pessoas dizem assim, não, eu estou assim porque tem um obsessor, um espírito grudado na gente fazendo acontecer isso. Às vezes nós somos os obsessores. Nós somos os algozes. Nós dentro de casa somos o companheiro tirano ou a companheira que nos crucifica todos os dias. E às vezes eu digo assim, eu sou vítima, né? Eu sou vítima de tudo. E aí, cuidado, tá? Então, prestemos atenção nisso, tá joia? Quando você sentir-se abatido, não entre nesse astral. Eu estava vendo um depoimento no Divaldo, que nesse ano a gente vai ter muitos casos de depressão que vai levar ao suicídio. Por quê? Porque nós não estamos acostumados, às vezes, em sermos, como se diz assim, não temos tudo que a gente quer nas nossas mãos. Então, dependendo daquilo que a gente perde, a gente fica para baixo, a gente se acha mal, a gente acha que Deus não olhou por nós. Como que Deus pega lá 600 milhões, divide só em 7? Eu gastei um dinheiro enorme jogando na Mega Sena, por que Ele não me deu um pouco daquele dinheiro para eu ser feliz? Ele não te deu porque você ia ser infeliz. Porque o dia que você merecer ganhar, você vai ganhar. E a prova da riqueza é pior que a prova da pobreza. Então, gente, pensemos nisso. A depressão está batendo nas nossas portas, tá? Eu acredito que na casa de cada um de nós, na família de cada um de nós aqui, tem alguém passando por algum momento semelhante à depressão. E depressão é uma porta aberta para a obsessão. Então não permitamos isso, tá? Quando você sentir que a coisa está difícil, ore. Se você perceber que está ficando difícil, ore em dobro. E se você perceber que está mais difícil, vem para a casa espírita e pede ajuda. Que a gente vai ajudar, vai? Mas por favor, não passe de uma mera decepção para um pensamento suicida. Isso é muito ruim e é um processo que quando entra dificilmente volta, tá? E vamos ajudar quem a gente puder e ver nesse caso. Neutralize influências negativas com o poder da sua vontade. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós. Reformule o conceito de si mesmo. Para eu ajudar vocês, eu tenho que estar em paz. Para eu falar para vocês, eu preciso falar primeiro comigo. Para eu ensinar qualquer coisa, eu tenho que primeiro praticar. Senão, é tudo palavra vazia. Buscar a perfeição através da prática da caridade. Gente, fazer caridade não é difícil. Fazer caridade é uma prática, é um hábito. E caridade não é dar bem material, dar bens espirituais, dar a palavra, dar um abraço, dar um aconchego. Isso tudo é caridade, tá? Corrigir vícios e defeitos com vista a ser o homem de bem. Uma pergunta que não é para ter resposta ao vivo, resposta interior. Vamos fazer uma brincadeira bem simples aqui agora, tá? Mas ninguém fale algo. Vamos encher essa mão com os nossos defeitos que a gente é capaz de corrigir.
Pensa aí, irmão. Eu já estou pensando no meu também. Pensa em um defeito seu que você sabe que você tem. Pensa num defeito seu que você tem certeza que você dá conta de combater. Pensa no segundo. Um terceiro. Um quarto. E só mais um 5. 5 defeitos. Somos capazes? Somos ou não somos? Vamos tentar? Em janeiro de 2026, você me convida para voltar aqui? Façamos um compromisso de estarmos aqui e a gente pensar nesse momento e falar desses 5 defeitos, o que eu consegui melhorar. Quem não estiver entre nós encarnado, pode vir desencarnado mesmo. Tá bom? Aproveitar o campo moral da encarnação atual, seja de provas, de expiação ou de missão. Com certeza tem gente aqui que a existência de provas, por isso que a gente vive com tantas dificuldades, de expiação, problemas que a gente causou lá atrás, expiando nessa, com saúde, com corpo, e missão, que eu acho mais difícil, mas pode ser que nós tenhamos também, que é aquela pessoa que veio com o objetivo de nos ajudar a elevar, tá? Praticar os princípios da lei do trabalho e do progresso. O que significa isso? Ali, quando eu cheguei aqui, eu li um negócio que eu achei tão bacana, que está dentro disso aqui, lei do progresso e do trabalho. A terra é insultada e oferece as flores como resposta. Ou seja, Deus nos deu um planeta para a gente viver, habitar, e cabe a nós fazer desse planeta que ele seja melhor quando eu sair daqui. E aí o que a gente faz? Deixa ele cada dia pior. Né? Então essa lei do trabalho e do progresso diz lá, o meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Os mundos estão evoluindo, melhorando cada dia mais. Fazer para ontem a nossa reforma íntima. Praticar os ensinos do Cristo, desapegar dos bens materiais, respeitar as leis dos homens e honrar as leis divinas. Enquanto é tempo, gente, desapega dos bens materiais, porque senão você vai sofrer. Eu já falei com minha esposa, né? Eu vou tentar, porque se na hora que eu pegar meu tênis e doar, eu vou junto com o tênis subsidiar a pessoa. A hora que ela mexia lá no meu celular, eu vou dizer, não bota a mão aí não está nem me escutando. Ela vendeu meu celular, eu vou ficar, né? Então, vamos trabalhar isso. Existem relatos de pessoas que sofrem tanto porque elas não saem do corpo e os bichos estão comendo e ela está sentindo os vermes comendo o corpo dela. Isso é horrível. Então, vamos pensar nisso. E acabando, que já está quase a nossa hora, atitude é oração, e pela atitude mostramos a qualidade dos nossos desejos. Tem essa passagem, mas tem uma outra desse cidadão aí que eu achei muito legal. E é verdade, cada vez que a gente muda de atitude, é uma oração feita. E cada atitude que a gente tem, mostra os nossos desejos e quem nós somos. Tá? E para terminar, uma outra passagem dele que eu gosto muito disso aqui. Diz assim: a gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa cama mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que está tudo mais ou menos. Legal, tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, é sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos.
E aí, gente, vamos escolher o que queremos ser. Mais ou menos. Fica a dica para todos nós. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada. Então, vamos sentar.